CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudo. Vamos dar continuidade. Então, novamente, boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão. Vamos ler o Evangelho antes, fazer a nossa prece e depois a continuidade do estudo. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocarias em último plano. Essa mensagem continua, ela é longa e é uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E mais para frente ele vai dizer da morte prematura, que ela é um benefício em vez de um malefício. Então convido a vocês a ler toda a mensagem, tá, em casa, para eu não ser aqui cansativo. Uma leitura que já eu vou continuar lendo bastante daqui a pouco. Então que Jesus nos abençoe, que Ele possa enviar os seus emissários e para nos fortalecer, nos inspirar durante esses estudos. Estudos estes escritos pela nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, e a ela chamamos em nosso auxílio, bem como o Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu essa dolorosa história. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do nosso CEAP, a nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos então os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos nos situar. Paramos aqui no capítulo 9. Capítulo 9. O que tratou os capítulos antecedentes? Que história é essa trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes? Angelita estava para dar à luz a uma criança. Na época,
chamava-se as parteiras. Até mesmo as famílias ricas chamavam as parteiras, não chamavam o médico. O médico só vinha em último caso. E ela teve dificuldade de dar à luz à criança. Se passaram quase 5 dias, a parteira tentando e não conseguia. Então resolveu chamar o médico. Quando o médico chegou, era tarde. Já era tarde. E o médico ficou à luz de lampião a noite inteira atendendo a Angelita. Uma amiga dela, chamada... Como é o nome da amiga, Tiago? A amiga dela, daqui a pouco a gente vai ver o nome dela, que era... Hã? Sarita. Sarita era o nome da amiga. Vizinha, gostava muito dela, tinha uma fé ardorosa em São Antônio de Pádua, católica, e a prece dela chegou a Santo Antônio de Pádua. E ele pediu então que o doutor Bezerra de Menezes fosse socorrer a menina. Olha só o valor de uma prece intercessória. Sarita pediu pela amiga e o doutor Bezerra foi lá de imediato atender a situação. E vendo o médico tratando da moça, o médico disse o seguinte: ele, como espírito, tratou das hemorragias internas, fez de tudo para salvar a vida da moça, da nossa Angelita, e consegue salvar. Mas para salvar a vida dela era necessário sacrificar o bebê. E quem faz isso é o médico, né? O médico fala, tem que sacrificar. E ele vai cortando o bebê, né? Pela vagina, ele vai cortando o bebê, tirando os pedaços do bebê. E essa operação demora uma noite inteira, à luz de lampião. Estou enfatizando esse detalhe aqui. A mãe de Angelita espraguejava: onde está Deus que não cuida de nada, que não vê essas coisas? E o marido de Angelita, aflito, né, era um casal novo, tinham casado recentemente, era o primeiro filho, ele aflito do lado, e quem orava era a amiga dela. Foi feita a cirurgia, ela ficou num estado difícil de saúde, adormeceu com os remédios dados pelo médico, e ela é levada para o plano espiritual, para o socorro do perispírito dessa moça. E no dia seguinte, o médico, né, o médico terreno, chama a família e diz: olha, eu tenho uma notícia triste. A demora em me chamar, a demora em pedir o socorro médico, fez com que tivéssemos que sacrificar a criança. E ela, a mãe, ficou estéril, não vai ter mais filho. E também ficará tetraplégica, ela não vai sair da cama. Bem, ele foi embora, né, deu o socorro que tinha que dar, e realmente, passado uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, ela não saía da cama. A amiga sempre ia visitá-la, o marido com toda a atenção, com todo o amor e carinho. A mãe fazia o que podia, descrente de tudo. Até que a mãe alega, lá num determinado tempo, 1 ano, olha, não dá para eu ficar aqui, eu tenho minha vida. Largou a filha e foi ver a vida dela. Ainda sempre pedia, por que falava? Por que não morreu também você? Por que ficar agora com alguém dando trabalho, ocupando a vida de outras pessoas na cama? Olha, mãe, né? Muito amiga. E o marido também foi se cansando daquela situação, passou a viver a vida dele, deixava ela sozinha em casa, saía de manhã,
voltava de noite, tinha as suas aventuras na rua, esqueceu, deixou de lado. E quem passou a cuidar de Angelita? A amiga. Essa amiga era uma viúva, tinha 4 filhos, visitava a Angelita todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E essa amiga, chamada Sarita, é um monte de nome que vem na minha cabeça. Suzana é da outra, uma porção deles. Sarita leva uma fé para ela, a confiança em Deus, ensinou ela a dar aula para crianças, incentivou ela a alfabetizar crianças. Ela então começa a preencher o tempo dela fazendo bordado, ensina ela a fazer bordado que ela não sabia, para atender crianças pobres. Então ela começa a trabalhar em função dos outros. A casa dela passa a estar sempre com visitas, porque ela passa a dar aula para as crianças, da cama, ela improvisa lá o quadro, improvisa tudo, de modo que a Angelita passou a ter uma vida bastante saudável, né, com as suas ocupações, e isso durou 11 anos. 11 anos. Nesse ínterim, os guias que protegiam Angelita, um deles, discípulo de Santo Antônio de Pádua, o boníssimo espírito, diz ao doutor Bezerra: eu vou lhe contar a história, o porquê dessa vida, o porquê de tudo isso aqui. E o doutor Bezerra diz: não precisa me dizer, né, esses motivos. Ficou meio constrangido em saber do porquê daquela situação. E então o espírito diz assim: não, mas eu vou contar para você, serve de experiência, para você no futuro escrever a história. E ele conta. Tudo começou lá na época do descobrimento, acho que foi um pouco depois, 1600 e pouco, não me lembro a data, em que o nome, você sabe que até os nomes daqui eu confundo. O fulano lá, vou botar o Manel, tá? Mas não é Manel, não. Veio de Portugal para o Brasil. Ele tinha casado recentemente com uma bela mulher. E ele tinha que vir ao Brasil em trabalho, para ver algumas situações aqui do ouro, aqui em Minas Gerais. E ele vem para o Brasil, chama um amigo com ele, convida um amigo para vir com ele, e os dois vêm para o Brasil. E ele vai morar em São Vicente, cidade mineira de São Vicente, né? E ela, o que faz a moça? Não vou deixar meu marido ir sozinho, não. Se veste de homem, em conluio com o comandante do navio, que ela conhecia, que era amigo do marido. Ela entra no navio, se esconde no navio e vem para o Brasil. Estou contando devagarinho, porque vocês dois não vieram, não sabem da história. Veio para o Brasil e em Mar Alto, já no caminho ela vai e se apresenta para o marido, aí não tinha como voltar, e naquela época era proibido transportar mulheres nos navios, era proibido, era até uma falta grave, mas o que eles podiam fazer? Estava em Mar Alto, já uns dias de viagem, então ela veio com ele. Chegando aqui, ele precisava de alguns escravos, chamou uma dama, 2 senhoras escravas para ajudar em casa, se estabelece nessa cidade e vai buscar um braço de homem para ajudá-lo. E quando ele chega na cidade, indicaram para ele um escravo que estava preso na igreja. Estava sendo vendido por um preço irrisório. Estava amarrado, ele vai visitar o escravo. E o escravo era forte, novo, estava amarrado. E por que ele estava preso na igreja? Porque ele foi acusado de um crime. Ter matado uma pessoa lá na fazenda.
um capataz daquele. Ele foi acusado, porém ele alegava inocência. Ele disse, não fui eu. Ele alegava inocência. E o padre lá na igreja, para não cometer injustiça, deixou ele preso, até ter provas, que ele não tinha provas suficientes. E então ele vai até o escravo, conversa com o escravo e pergunta para ele, olha, eu posso levá-lo comigo. Se você prometer me ajudar, ser fiel, eu vou comprar você, vou precisar de você durante uns 5 anos, depois eu te liberto, você já vai com a carta de alforria, vou te alforriar e você será livre. Mas eu preciso, desde já, que você me conte a verdade. Você matou o fulano de tal? E naquele linguajar africano, né? Não matei o fulano, senhor, enfim, não matei o fulano. Eu estou sendo acusado injustamente. Quem matou foi fulano e beltrano. E o que foi morto, ele era muito ruim. Ele judiava muito da gente. E ele foi morto por fulano. E por que você não falou que foi fulano? Não, a gente não entrega um ao outro. Era um código que eles tinham, né? Não entregava. Então eu estou aqui, estou preso, mas não fui eu. E outros crimes que tiveram lá que você foi acusado também, botaram tudo na conta dele, né? Mataram uns 4 na fazenda. Eu também não matei, nem fulano, nem beltrano. O garotinho, acusava ele do garotinho. Primeiro, em vez de ser esse ruim, acusava que ele tinha matado um garoto. Ele falou assim, eu não matei o garoto. O garoto morreu afogado. Ele morreu sozinho. Era um garoto rebelde, moleque, que entregava todo mundo, ficava levando as coisas para o senhor e trazia até que morreu afogado. Então você nunca matou ninguém? Não, eu matei. Um deles foi eu que matei. Por isso. E deu os motivos que, do ponto de vista humano, poxa, eu faria a mesma coisa. Esse aí, o homem que não perdoa, né? Ele deu lá as alegações dele. O senhor se deu por satisfeito, disse, então vamos comigo. Comprou ele do padre e levou. E passou a ser homem de confiança dele. Para as caçadas, ele gostava de caçar, viajava com ele, para cima e para baixo. E nisso, o casal, ele está para cima e para baixo, com o escravo e o amigo. Nesse ínterim, né, andando pelas matas, pelas ruas, o escravo cometeu outros crimes, a mando dele, do senhor. Então era um em carne todos dois. Até que ele foi chamado para voltar a Portugal. Recebeu a notícia que tinha que voltar urgentemente para Portugal. O escravo ficou. O amigo ficou. E a mulher dele se envolveu com um amigo. Estavam os dois na casa. Ficaram os dois sozinhos. Uma viagem de navio, que é o quê? 1 mês, 2 meses, naquela época, de ida e de volta, dava 1 ano. Nisso, a mulher engravidou do amigo. A mulher engravidou. E estava prestes ele voltar. E o que fazer? A criança nasceu, pegar a criança, entregar na igreja, vamos entregar a criança na igreja, lá na roda. Aí o amigo, não, aqui é muito pequeno, vão saber quem é essa criança, de onde ela veio, não podemos fazer isso. Vamos levá-la para outra cidade? Para onde? Ela não aguentaria. Até que chegou a ideia de matar a criança. Vamos matar a criança então. O escravo, então deixa comigo, eu vou dar um jeito. Mata e enterra. Ele pegou a criança, levou para enterrar e achou assim, não vou enterrar. Porque se eu matar e enterrar, os porcos podem cavar e aparecer pedaço de criança por aí. Ele esquartejou a criança todinha e jogou no rio. Amarrou pedra e jogou no fundo do rio para os peixes comerem.
Nada demais até aí, né? Ou tudo demais? Querem saber do resto da história? Quero. Então me chama de bonito. Então, continua lá a vida, o marido voltou, a vida continuou, enfim. Então, no início do século XX, agora bem recentemente, meados do século XX, 1900 e pouco, voltam os três. A mulher, o marido que traiu, o traidor, e quem é o bebê? O escravo. E o doutor Bezerra de Menezes tinha visto um vulto, quando saiu, um vulto pesado, em pé, ao lado da mãe, que era o escravo, que tentou renascer. Agora vocês vejam a lei do retorno, né? De ação e reação. O escravo foi esquartejado, vivo, dentro do útero da mãe, o mesmo que ele fez lá atrás, não consegue reencarnar, o marido passando por aquela aflição toda e a mãe ali. Era para continuar o marido, a mãe, né, até o fim da vida, mas ela foi abandonada por eles. E quem a auxiliou, como nós dissemos no início, foi essa amiga chamada Sarita. Tudo bem até aí? Que a época não existia. Que a época não existia, estou contando o estado real, o caso real. Não, eu sei, você está dizendo que você já estava no século XX. Eu estou falando Isso. do século XVI, a Sarita não existia. Não existia, apareceu depois na vida dela, tá? Tá? Sarita é a amiga atual. Aí vocês vejam, nós tiramos algumas conclusões para a nossa vida atual. A questão do aborto, que estão querendo legalizar aqui no Brasil. Será que se eu contar lá para o ministro que está querendo legalizar o aborto, legislando de maneira errada, que ele não está ali para isso, ele vai acreditar nessa história? Aqui começa uma história real que aconteceu. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Então, estou contando para vocês uma história real. E mostramos aqui, o Dr. Bezerra mostrou as consequências espirituais. Nós vamos começar no início do capítulo 9. Ele fala da reunião no mundo espiritual que ele assistiu com o Leon Denis. Esse livro é muito bom. Anteriormente, estudamos aqui a primeira parte do livro, que foi a história daquela obsessão séria dos judeus e dos padres. Aí, olha aqui, ele diz aqui, quando o doutor Bezerra foi chamado, ele diz assim, eu estou voltando um pouco aqui, tá? Procurei a rua de S e encontrei-a facilmente, pressuroso, porque da espiritualidade os fachos da caridade, da caridosa vigilância de Antônio, incingiam sobre meu pobre espírito. Agora olha só, o doutor Bezerra dizendo da grandiosidade de Antônio de Pádua, hein? A gente não sabe quem é esse espírito, olha. As claridades de Antônio de Pádua incendiam sobre o meu pobre espírito. Doutor Bezerra falando. Aclarando-me os caminhos e as ações a realizar, restas de luz argêntea, quais faróis norteadores a serviço da causa sublime do amor. E corria o ano de 1910. Então isso foi em 1910. E no início do século XX. Deixa eu ver quando foi o problema lá de Portugal. Deixa eu ver se tem uma data aqui, se eu acho, para dizer certo a vocês. Ó, a presente história, prendendo-se igualmente ao tema desta obra, a obsessão ignorada que assola
a sociedade indiferente aos deveres da moral, não é uma ficção literária, com intuitos de doutrinação em torno de caracteres femininos, em moldes aprazíveis de romance, mas sim o fruto de observações extraídas de minha clínica médica espiritual, as quais me ficaram arquivadas na mente como recordação inapagável, esperando eu ocasião propícia para difundi-las em ensinamentos aos corações de boa vontade. Despertemo-nos de recordações adormecidas entre os refolhos mentais e passemos uma a uma as suas páginas à frente do paciente leitor. Então, essa é uma história real. Deixa eu ver se eu acho aqui a data. Vocês perdoem-me aqui um minutinho. Mas foi ali no Brasil colônia, tá? E a história de Angelita, que é o mesmo espírito, ocorreu aqui em 1910. E naquela época, em que o escravo matou a criança e enterrou, não tinha policiamento, não tinha investigação, ninguém sabia de nada, né? Não tinha a modernidade que temos hoje. Ó, ele diz aqui, o drama cuja segunda parte acabamos de assistir, que é a mulher grávida perder o neném e ficar tetraplégica, teve origem nos dias depressivos do Brasil colônia. Oh, meu irmão, quase que de um modo geral, julgam os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus civilizados e aristocrático tão somente, quando a verdade é que grande parte provém dos dias de colonização afro-portuguesa, dali mesmo, do Brasil primitivo e infeliz de antanho. Então foi o Brasil colônia. Não vou procurar mais para não perder tempo. Vamos continuar a história de hoje aqui. Entre mentes, Angelita, silenciosa, percebia que o marido, de dia para dia, mais e mais a deixara no abandono. Ela sozinha em casa. Estão entendendo a história? Readaptara-se à vida de solteiro e até parecia repugná-la, esquecendo-a sem compaixão pela sua desdita, desinteressando-se do dever moral de suavizar-lhe o martírio com afetuosas atenções. Passava dias e noites inteiras sem retornar ao lar. Dir-se-ia agora hóspede em sua própria casa. E ao voltar, era como se a esposa fosse um estranho, para com o qual não se sentia obrigado a considerações. Não se lembrava de que ela possuía também um coração, que esse coração o amava profundamente e ao qual os deveres de humanidade lhe mandariam respeitar e consolar. Preocupado, como se aprazia de permanecer com as conquistas amorosas que se permitia fora do lar. Nem as ocultava, tampouco a pobre criatura choubada à invalidez. Parecia até mesmo entender ser perfeitamente natural que Angelita o aprovasse com satisfação e alegria, sem indagar se tal situação deixaria ou não de ferir o coração da jovem esposa, que não cessava de amá-lo. Cara, que camarada duro, hein? Está entendendo o que eu estou lendo? Passou até a vida de boêmio, de solteiro. Ainda compartilhava com a esposa, você vai ver aqui, das suas vida de amante.
narrava-lhe, olha, displicentemente as conquistas levadas a efeito pelos clubes que frequentava. Dava-lhe a ler as cartas apaixonadas que recebia e retribuía. Poxa, ainda fazia isso com a esposa, hein? E a esposa o amava. Que provação, que expiação. Preparava-se para festas e danças em sua presença, pedindo-lhe a opinião sobre a cor da gravata e do cravo a usar na lapela, consultando-a sobre se levaria lenço de seda branca ou creme, perfumado a heliotrópio ou a jacinto, para apoiar sob a mão na cintura das damas com quem dançasse. E se o friso dos bigodes seria mais alto ou mais baixo, e a linha dos cabelos no meio da cabeça ou mais ao lado esquerdo. Era o egoísmo feroz, do coração frio que apenas em si mesmo pensa e a quem não causava espécie as desditas do coração alheio. Olha que dor essa senhora está passando. Fruto de um aborto criminoso, fruto de uma aventura amorosa criminosa. E parece que hoje a gente está recrudescendo aos tempos de barbárie. Porque você vê as mulheres, tanto que no capítulo que precedeu essa história, o Dr. Bezerra narra uma palestra no mundo espiritual que Leon Denis fez sobre a mulher, a importância da mulher em nossa sociedade, como devemos valorizar a mulher e ela também se valorizar. Então hoje nós vemos a mulher sendo usada para comprar carro, para comprar cigarro, para comprar bicicleta, para tudo. Toda hora tem uma mulher seminua perto de grandes atletas, e a gente vê a degradação da família, do lar. Em definição de filosofia, a família é a célula máter da sociedade e há uma intenção criminosa de se destruir a família. Por isso, fabricam, incentivam as uniões homoafetivas, se incentiva crimes, até como, eu não posso falar aqui, se incentiva as drogas, que se destrói as famílias. Estão querendo agora, legalizar a maconha. Só sabe o estrago que a maconha faz, e daí para outra droga é um pulo. E teve um ministro daquele que autorizou o uso de qualquer droga, o porte de qualquer droga. Onde nós vamos chegar? Aonde? O que eles querem? Qual a intenção disso? Destruir a família. Proibir se falar do Cristo, se falar de Deus, como já acontece em alguns países totalitários. Recentemente, na Nicarágua, um repórter foi preso por divulgar uma procissão, o que era proibido, que é proibido lá, uma procissão católica. Ele pegou 8 anos de prisão por isso. Recente, semana passada. Esse é o que já acontece na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte, China. Que Deus tenha misericórdia de nós. Caminhamos, infelizmente, para isso. Temos que ter fé e fazer a parte que nos toca. Então vocês estão vendo o que faz o que hoje parece até comum, a traição entre os casais, mas que não é correto, porque ninguém quer ser traído, ninguém quer que isso aconteça. Então sabe o que é certo, o que é errado, e nós estamos vendo aqui as consequências disso aqui, nessa história que estamos estudando aqui.
Mas vamos lá, falamos bastante disso semana passada. Que crápula esse camarada, né? Sem caráter. Dizer das horas de torturas morais que padecia Angelita não será certamente fácil tarefa para a capacidade de um estranho. Seus gemidos, porém, o eco pungente dos seus silenciosos anseios repercutiram no além como súplicas de socorro, para que o céu descesse em refrigérios para ela, fortalecendo-a contra a desesperação na dura experiência. E o céu descia, com efeito, nas individualidades das formosas crianças de Antônio de Pádua, as quais, levando-a a adormecer em letargias profundas, alçavam o seu espírito acabrunhado ao seio dos espaços. E ali, quais benditos anjos de um novo Getsemane, a consolavam com dulcíssimos conselhos e visões de arrebatadoras esperanças, revigorando-a para que sorvesse de bondade, de boa mente, o fel das próprias amarguras até o fim das provações, afirmando-lhe e dando-lhe ver dentro de si mesma que tão espinhosa, decepcionante quadra de sua existência, mas não era do que a irremediável consequência de um ingrato passado reencarnatório, quando vivendo em Vila Rica, falei São Vicente, onde é que estava na minha cabeça? Lá em Vila Rica, me perdoe quem ouviu São Vicente, lá em Vila Rica, sob o nome de Rosa, amada e respeitada por um esposo digno e confiante, atraiçoava a sua fé conjugal friamente, permitindo-se o ultraje de uma infidelidade aviltante com a pessoa do maior amigo da sua casa, aquele Fernando Guimarães, de então, cujo espírito agora reencarnado, outro não era senão o seu próprio esposo no momento, isto é, o galante Alípio, cujos maus pendores continuavam ainda os mesmos, e explicavam ainda as angelicais crianças de Antônio. Então, as crianças vão explicar que ela era levada para o mundo espiritual, as crianças no mundo espiritual a acolhiam e mostravam toda a realidade da situação para consolá-la. Olha como a gente muda pouco, o sem vergonha não mudou quase nada. A gente diz isso aqui, vocês não acreditam, nós mudamos muito pouco. A gente precisa fazer um esforço para mudar, para melhorar, senão a gente vai sair dessa vida igualzinho a gente entrou, com os mesmos defeitos, com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade, com o mesmo egoísmo. É isso que a gente quer para a gente. Depois ter que voltar em situações adversas, essa agora é uma situação que a gente tem o acesso à doutrina espírita, uma casa espírita com liberdade, com conhecimento, com estudo, sabendo do que somos, de onde viemos, para onde vamos. Por que não fazer um esforço? Por que não trabalhar mais? Por que não mortificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo? Somos donos dos nossos destinos. É muito fácil. Jesus me salva. Deus me salva. Isso é muito fácil. Essa fé não pertence mais a gente. Colocar nos ombros de Jesus a minha salvação. Jesus não salva ninguém. Quem salva somos nós mesmos. Ah, Jesus me escolheu. Jesus escolheu todo mundo. Não foi só a mim. A todo mundo é escolhido. Você vai ou não. A mãe dá tanto amor ao filho e o filho se torna bandido. A mãe deu amor, deu carinho, deu leite, educou e o filho é bandido. Isso em qualquer classe social. Livre-arbítrio dele. O irmão dele que foi educado igual a ele é um homem de bem. Aí esclareciam os espíritos
a ela: será imprescindível, pois, que te resignes, irmã querida, à melancólica situação terrena da atualidade, porquanto é o único recurso existente em teus caminhos para te reabilitares ante a própria consciência. Volta-te, portanto, para Deus, nosso Pai, o qual, bastante poderoso, será para conceder-te forças para a vitória contra ti mesmo. Tudo isso fruto de um aborto, de uma aventura sexual. O marido que a amava demais, é preciso se afastar de casa, ela conspurca o lar e agora colhe o que plantou. E o outro, que era para dar apoio, continuou com a sua vida leviana. O que será dele, a história dele não está aqui, mas não cai um fio de cabelo de nossas cabeças que o Pai não saiba. Ele vai responder à lei de Deus. Entenderam a história? Mas a história não acabou ainda. Tem um capítulo 10, 11, 12, está acabando. Faltam 10 minutinhos para as 7 horas. Seria bom a gente parar aqui. Ou vocês querem que nesses 15 minutinhos eu leia mais um capítulo? Vamos, mais um capítulo? Então vamos lá, história interessante, né? Vamos ler aqui. Certo dia, chegou... Eu estou aprendendo a ser um bom contador de história. Quando acabar essa obra, está acabando, a gente vai estudar aquelas 3 obras da Dona Ivone. Drama da Bretanha, Cavaleiro de Lumière e Voragem do Pecado. Tem uma ordem, uma continua a outra. Muito interessante. E eu vou lendo, como se contando história, como eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Certo dia, chegou à residência do casal, na ausência de Alípio e de Sarita, uma visita para a enferma. A criada fê-la inadvertidamente entrar, encaminhando-a para o aposento onde de preferência Angelita permanecia, isto é, a antiga câmara conjugal, agora transformada em escola e salão de visitas. Absorvida pela leitura das consoladoras páginas da Imitação de Cristo, era um livro que ela lia, Angelita mantinha a alma voltada para as doçuras da espiritualidade, enquanto o coração se reanimava ante murmúrios inefáveis daquela voz celeste que nos refolhos da sua personalidade ecoava com as mais amorosas e enternecedoras advertências que ela poderia receber de alguém e lia comovida. Cristo também foi neste mundo desprezado dos homens e em suma necessidade entre os opróbrios o desampararam seus conhecidos amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado e tu ousa queixar-te de alguém? Cristo teve adversários e detratores, e tu queres ter a todos por amigos benefeitores? Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo do Cristo? Isso aí lia ela nesse livro. Sofre com Cristo e por Cristo e com Cristo, se queres reinar. Virou lentamente a página, o coração como que destilando essências espiritualizadas, e seus olhos tristes depararam o que se segue. Olha a pessoa que chegou lá. Vocês vão ficar assim, ó. Vamos lá. Se souberes calar e sofrer, verás sem dúvida o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o momento de te livrar. Portanto, entrega-te tudo a Ele. Ao humilde, Deus protege e salva. Ao humilde, ama e consola. Ao humilde, Ele inclina, dá-lhe abundantes graças
e depois do abatimento o levanta grande honra. Ao humilde revela seus segredos e com doçura se atrai e convida. O humilde, ao sofrer afrontas, conserva sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te não reconheças inferior a todos. Isso ela continuou lendo. Agora é que entra a visita inesperada. A visita entrou acompanhada pela dedicada serva. Estão pegando aí o... Angelita fechou o livro e colocou-o sob as almofadas. Tratava-se de uma dama corpulenta, morena, de grandes olhos nostálgicos, recordando olhos da raça africana. Parece com você, hein? Eu acho que era você. A enferma não a vira jamais. Não se tratava de relações de amizade da família. Ao primeiro exame, porém, compreendeu que aquela mulher sofria. Intrigada, sentindo ainda repercutir no coração as vozes deíficas das páginas que lera, fez um gesto convidando-a a sentar-se. Ao que devo a honra da sua visita, minha senhora? Perguntou atenciosa. A visitante demonstrou indecisão, para em seguida responder, traindo emoção. É tão ingrato o móvel da visita que lhe faço, minha senhora, que antes de mais nada rogo ao seu coração muita serenidade para me ouvir, e acima de tudo o seu perdão para a ousadia em procurá-la e para o desgosto que estou certa lhe causarei. Continuo semana que vem? Então me chamam de bonito. A Angelita empalideceu imperceptivelmente, enquanto o coração se lhe precipitava sob o acúleo de penosa angústia e fitou a visitante como animando-a a prosseguir. Trata-se do seu marido, minha senhora. Estou ouvindo, pode falar. Tenho uma filha de 17 anos de idade, a única que possuo, o anjo do meu lar, que já não conta com o amparo de um chefe, pois sou viúva. Silêncio desconcertante pesou entre ambas. Os olhos da visitante encheram-se de lágrimas. A palidez da inválida acentuou-se. Prossiga, minha senhora, estou ouvindo, repetiu resoluta. E a dama de olhos melancólicos, qual meteoro que acabasse de destroçar o coração da infeliz esposa de Alípio, explicou de chofre. Minha filha foi seduzida por seu marido. As duas se entreolharam, depois do que Angelita exclamou serena, amparada por uma tranquilidade, como se os céus descessem refrigérios a fim de alentá-la. E que espera a senhora possa eu fazer por sua filha? Há 9 anos estou inválida neste leito de dores. Somente a minha morte remediaria a situação de sua filha, pois, infelizmente para ela, e quiçá também para mim, o Código Civil brasileiro não só não adota o divórcio, como ainda que o adotasse, não o concederia a meu marido, só pelo fato de ser eu inválida. Mas Deus, em sua soberana justiça, ainda não desejou libertar-me deste cativeiro. Minha filha é uma criança e será mãe dentro de algum tempo. Pleiteio para ela o direito de ser dotada por seu marido, pois sei que ele possui bens. Caraca, ainda vai falar de bens, né? Quantos anos ela tinha? A menina 17, essa é a mãe que está falando. Essa é a mãe que está falando com ela. Isso em 1910.
Você que é advogado sabe como funcionava naquela época. Por que não se dirige antes a ele, minha senhora? Foi o que ela falou. Por que se dirige antes a ele? Nega-se a atender-me? Dirige-se então a desculpa. Não foi uma pergunta. Ela afirma que ele nega a atender a ela, o próprio marido. Olha, por que não se dirige antes a ele, minha senhora? Ela responde, nega-se a atender-me. Dirige-se então ao juizado de menores. Haveria escândalo. Ele será certamente processado pela justiça, a situação de minha filha se complicaria e ele se tornaria inimigo. O que deseja então de mim? Que o aconselhe, instando para que me atenda, a bem de todos nós. Ousei dirigir-me à senhora, porque ele afirma que é esposa compreensiva, não o molestando por haver tornado a vida de solteiro. Cara, é um crápula mesmo, né? Angelita meditou por um instante e depois adveio com desânimo. Talvez a senhora tenha razão em me procurar para tal fim, porquanto nestes 9 anos de tão cruéis sofrimentos, somente restava esse pormenor para me completar o martírio. Certamente animada pela fragilidade da criatura quem abordava, a visitante continuou displicente. Até também sem noção, né? Essa mulher, né? Sem noção, como a gente fala. Quero que ele monte uma casa e se comprometa a amparar minha filha, como realmente fosse casado com ela. A senhora há de convir que eu sou como mãe. Sim, tem toda a razão, volta Angelita a dizer, né? Verei se posso fazer o que me pede. Agora suplico-lhe por piedade, retire-se, deixe-me em paz. O resultado de tão ousada como impiedosa visita não se fez esperar. Informada da mesma tarde pela amiga, que se não encorajara a dirigir-se ao marido para tão singular assunto, Sarita, aquela amiga, certo? Prestou-se a abordá-lo no intuito de evitar à pobre inválida novos choques da mesma espécie, visto que não seria justo que a infeliz esposa fosse miscuída no melindroso caso. Mas, de ordinário, a pessoa acolhida em falta grave, em vez de se penitenciar como seria honroso, revolta-se contra aquele que lhe descobrem os erros, portando-se violentamente. Alípio não só repeliu Sarita, como em altas vozes com ela discutiu, declarando que faria de sua vida o que bem entendesse, torcendo o sentido da advertência piedosa e fiel da amiga para repetir que se transferiria definitivamente para a casa da jovem seduzida a esperar o fruto querido resultante da união, terminando por lamentar que a esposa tivesse ainda impedindo-o legalizar a situação com aquela a quem ardentemente queria. Entrou no aposento da enferma e confirmou o colérico, o que se passava acrescentando não admitir censuras. Insultou-a cruamente, rogando-lhe que morresse de vez, desocupando um título e um lugar que antes caberia a outra, visto que ela, Angelita, fora fragilmente ligada a ele apenas durante 11 meses, que os laços do matrimônio entre ambos haviam sido definitivamente rompidos e que ela se desse por muito feliz de ali continuar naquela casa onde era suportada apenas pelo critério da caridade. Pô, ainda teve que ouvir isso do marido, hein? A jovem esposa não replicara sequer com um monossílabo, não derramou uma só lágrima. A dor de assim ouvir o ser amado
fora demasiada, cristalizando em seu coração a possibilidade de reação. A amiga procurou reconfortá-la tanto quanto possível, não obstante compreender que a desditosa acabara de receber o golpe mortal, pois apenas Sarita permanecia à sua cabeceira, local onde sua própria mãe, feliz entre os demais filhos, só raramente aparecia. Entre mentes, o mau esposo cumprira o prometido. Retirou-se definitivamente do lar, curvando-se finalmente à imposição que lhe fizera a genitora da jovem seduzida. Esqueceu assim completamente a esposa inválida, cujas necessidades eram agora supridas por Sarita e um outro parente mais prestativo, uma vez que o esposo, só de longe em longe, se permitia o incômodo de informar-se do que careceria aquela que, a despeito de tudo, usava o seu nome. Tão lamentável estado de coisas durou ainda 2 longos anos, durante os quais, agravando-se o estado da enferma com a irrupção de um câncer interno, consequência do acidente verificado por ocasião da operação e como resultado imediato do choque traumático pela suprema descaridade sofrida do esposo. Seus padecimentos ultrapassaram todas as perspectivas, até que por uma tarde tépida e serena de domingo, a sós com a fiel amiga e suas filhas e o velho médico assistente, Angelita desprendeu-se finalmente da prisão corpórea que a detivera na expiação de um mal passado, alçando as montanhas invisíveis sob a tutela das amoráveis crianças de Antônio de Pádua, depois de 11 anos de um calvário de dores morais, cruentas e de lágrimas silenciosas e humildes. Reclama da vida, Carlos. Reclama da vida, Carlos. Nós teremos um capítulo pela frente, dois capítulos, apenas mais 2 capítulos. Eu quero saber a história com ele, né? Com ele não vai falar. Com ele não vai falar. Hã? E da mãe? A mãe também virou as costas para ela. A mãe dela virou, foi viver a vida dela. Quase não ia lá. A mãe foi a primeira a ir embora. Foi cuidar dos outros filhos, falou que ele era um peso na vida dela. Largou a mãe, largou de mão. Só a amiga que cuidava dela. Está no capítulo 6, né? Na época da Inconfidência Mineira. Olha só. Quando se deu a Inconfidência Mineira? 1789. A Inconfidência Mineira, também chamada Conjuração Mineira, foi conspiração de uma pequena elite de Vila Rica, a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, ocorrida em 1789, época da Revolução Francesa, né? Contra o domínio português. Então, final do século XVIII. Aí no início do século XIX, já em 1910, começa a dolorosa expiação. Gostou do estudo? Semana que vem a gente termina. É uma pena tão poucos vindo, alguns ouvem de casa, mas a gente vai estudando. Agora a gente vai terminar com a prece e vamos iniciar o estudo do Evangelho. Agradecemos, Senhor, a manhã de estudos, a noite de estudos tão profundos, trazendo grandes reflexões para nós. A importância do matrimônio, da fidelidade conjugal, do amor que une aqueles que se unem por amor. E ouvimos dos sacerdotes: nem a doença,
nos separará. O que Deus uniu, o homem jamais desunirá. E compreendemos que o que Deus uniu em amor, porque o amor jamais se acaba. O que não é solidificado no sentimento do amor, se esvai como o vento que sopra a areia do deserto. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Agradecemos a Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, aos guias aqui presentes. Muito obrigado. Que seja então, em nome do nosso altivo, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do Dr. Bezerra, da Dona Ivone, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.